Olá e sejam muito bem-vindos à 35ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e nesta edição vamos falar então do draft que aconteceu nesta última quinta-feira. Felizmente tivemos Miasqueta a ser draftado pelos Sacramento Kings. Ahm, basicamente este episódio vai ser para recapitular algumas trocas que aconteceram durante esta semana. E recapitular também o draft, vou dar pontuações às equipas e ao draft de cada uma e analisar então o draft que aconteceu. Antes de tudo, queria só agradecer porque o episódio do Mock Draft felizmente teve bastante sucesso e pronto, fico satisfeito por assim ser. Um, mas bem, vamos começar já então pela análise do draft. Penso que é o que faz mais sentido. Foi um draft bastante longo, senti que foi um draft mais longo do que, do que o normal. Achei que, pelo menos não me lembro de ser tão longo, pelo menos a primeira ronda foi bastante longa, mas terminou e é o que interessa. E, e bem, o draft começou com a escolha dos Detroit Pistons e os Detroit Pistons draftaram então Cade Cunningham do Oklahoma State com a pick número 1. Bem, isto aqui, lá está, eu vou aproveitar, vou ir pick a pick e depois vou analisar o draft dessa equipa, ou seja, mais tarde posso passar outras picks que tenham tido. Então, em relação a Cade Cunningham, como disse, era o mais esperado. Não acho que seja o melhor jogador do draft. Acho que isso é Evan Mobley. Daí ter dado uma pontuação de A, o meu grade de ao draft de Cade Cunningham, porque ele para mim é o segundo melhor jogador. No entanto, penso que faz todo sentido. Como disse, é o jogador mais seguro para draftar. Tem um floor, ou seja, o seu chão já é bastante alto. Tenho certeza quase 100% que vai ser pelo menos um jogador bastante bom na liga. Não tenho o teto mais alto dos jogadores, isso também não tem, mas se atingir o teto dele também vai ser um All-Star bastantes vezes, por isso eu penso que é uma pick que faz todo sentido. E como mesmo o próprio GM dos Detroit Pistons disse, para a situação deles estão, toda a gente é um fit. No entanto, Cade Cunningham encaixa bastante bem mesmo com o core que tem agora de Sadiq Bey, Isaiah Stewart e Killian Hayes, podendo então partilhar responsabilidades de playmaking com Killian Hayes, por exemplo. Por isso foi esperado, não houve trocas e acho que os Detroit Pistons fizeram o que deviam. Com as restantes picks, os Detroit Pistons draftaram Isaiah Livers, um forward de Michigan, com a pick 42. Pronto, em relação a essa pick, penso que foi uma pick ok. Eu não, acho que havia jogadores melhores nessa altura. Ahm, Depois draftaram também com a pick 52 Luca Garza, um center da Iowa que foi nomeado o melhor jogador da NCAA. Gostei imenso desta pick. Um, Gosto mesmo muito desta pick porque na pick 52 estamos a falar de um jogador que vai ser morto defensivamente, mas se há coisa que ele sabe fazer é marcar pontos e isso pode dar sempre jeito e por vezes podemos aqui até descobrir alguém que possa ter algum valor. Ele pelo menos pontos consegue marcar. Ele não é nada atlético, no entanto pode ser valioso, por isso gostei da pick. E também com a pick 57, os Detroit Pistons draftaram Balsa Koprivica, de Florida State. Sinceramente não conheço muito bem e o meu desconhecimento não permitiu também conseguir falar muito bem desta pick. Em relação aos Detroit Pistons, para mim tem a dar uma pontuação, um draft a menos. Acho que foi um draft bastante bom. Pick 1, não fizeram asneira. E depois gosto bastante de Luca Garza na pick 52. Pronto, passando então para a pick 2. Na pick 2 tivemos os Houston Rockets.
Os Houston Rockets então draftaram Jalen Green com a pick 2 e, bem, em relação a esta pick, eu ainda não fui muito convencido por Jalen Green, por vários motivos. Uh, eu acho que se ele realmente corresponder às expectativas, ele pode se tornar facilmente o scoring champion em algumas épocas. Isso não duvido. Estamos a falar de um guard explosivo com um lançamento capaz. O meu problema é ter ido para a G-League. Não acho que se calhar tenha ajudado, porque a G-League não é assim tão boa quanto isso. Houve momentos até em que na G-League achei que tivesse a um nível se calhar pior do que até mesmo a NCAA. Parece ainda menos estático, ainda menos organizado por vezes, e daí não está completamente convencido com Josh Green, porque Jalen Green, peço desculpa, Josh Green é o jogador dos Mavericks que joga o australiano. Porque se mesmo lá ele tem problemas às vezes de consistência, de decisão, mesmo numa situação, e às vezes pode ser consequência também disso, dessa falta de organização. Epá, ainda não fui completamente convencido por Jalen Green, até porque estes guards atléticos com capacidade de marcar, ou seja, estamos a falar de Zach LaVine, Bradley Beal, que obviamente que foi bastante bom, mas também podemos estar a falar, por exemplo, de Malik Monk, e aí já não se pode dizer o mesmo. Pronto, mas de qualquer forma, acho que pronto, em relação a esta pick dou um B+, da G-League Ignite. Depois com a pick 16, Houston Rockets draftaram então a pick 16 que veio de Houston. Então com a pick 16 que veio do Oklahoma City Thunder, enganei-me. Com a pick 16 draftaram Alperen Sengun. Eu gosto bastante desta pick, para mim é um a mais. Alperen Sengun é um dos jogadores com maior potencial do draft, na minha opinião. Ser MVP da Liga Turca aos 18 anos não é fácil. É a terceira melhor liga do mundo e o que ele fez foi incrível. Depois, com a pick 23, draftaram Usman Garuba. Também gostei mesmo muito desta pick. Acho que o encaixe de Garuba com Alperen Sengun, se os dois conseguirem alcançar o potencial deles, acho que é um fit incrível. Ou seja, estamos a falar de Jalen Green a guard com um frontcourt feito por Alperen Sengun, que se desenvolver o lançamento exterior. A parte má que é defensiva, Usman Garuba, que para mim já é dos melhores defesas do draft e tem um potencial defensivo tremendo. Defensive Player of the Year, até para mim, por causa da versatilidade que tem. Temos aqui um par que se complementa mesmo bem. Isto aqui, imagino que Christian Wood, caso estes dois cheguem ao seu nível, Christian Wood penso que será trocado e acho que é o que faz mais sentido. E também gosto mesmo muito, muito desta pick. E depois com a pick 24 vou buscar Josh Christopher. É outro guard, eu acho que pode fazer sentido ver do banco ou mesmo ocupar o lugar de Kevin Porter Jr. Não sei qual é o potencial realmente de Kevin Porter Jr. Mas acho que é uma pick, pronto, da Arizona State, penso que é uma pick ok, não foi nada de especial, mas foi uma boa pick. Em relação à pontuação dos Houston Rockets, tiveram para mim dos melhores drafts. Os Houston Rockets para mim têm um sólido A, tiveram um draft mesmo muito bom. Gosto mesmo muito principalmente das três picks, o encaixe das três e principalmente do frontcourt, Alperen Sengun e Garuba. E acho que podem ter a sair aqui com duas steals do draft, só não gosto tanto da pick 2. Pronto, de seguida temos então a pick 3 e com a pick 3 e única pick neste draft tivemos os Cleveland Cavaliers e os Cleveland Cavaliers com a pick 3 draftaram Evan Mobley de USC e aqui acho que não havia muito a enganar. Para mim Evan Mobley, como disse, é o jogador com mais potencial deste draft e buscá-lo na pick 3 é a blessing in disguise. Se calhar o fit com Jarrett Allen não é o melhor, mas acho que nem se questiona o fit numa situação em que os Cavs estão, ainda mais quando o jogador que está disponível na pick 3 é Evan Mobley. Acho que tinha que ser draftado. Para mim, se fosse na pick 1, podia-se
acho que era mais que justificável e daí achar que Evan Mobley então na pick 1, na pick 3 é o melhor possível. Vou dar a mais simplesmente porque não vejo outra solução aqui, acho que não há outra opção. E como disse, gosto mesmo muito de Evan Mobley e acho que ele pode ser facilmente o melhor jogador deste draft. Como foi a única pick, dou 3, dou a mais e veremos o que é que acontece em relação aos Cavs, se eles trocam realmente Colin Sexton, se eles até trocam a Jarrett Allen, ou até veem se o fit até pode ser bastante interessante. Às vezes até pode ser um fit bastante interessante. Por isso estou ansioso para ver o que moves vão fazer os Cavs. Penso que Kevin Love também estará muito perto de sair, ainda por cima com o draft de Evan Mobley. Depois tivemos a minha equipa, não é? Os Toronto Raptors com a pick 4 a draftarem Scottie Barnes, Florida State. Eu no meu mock draft eu pus Scottie Barnes na pick 3. Eu acho que Scottie Barnes é a terceira melhor prospect deste draft. Eu acho que isto, lá está, antes do draft, nem é por os Raptors serem a equipa que eu apoio. Gosto mesmo muito de Scottie Barnes. Acho que ele neste momento tem quase já... Tem mais que potencial, por exemplo, para Pascal Siakam. Eu acho que em 2 anos, mesmo se ele não desenvolver muito o lançamento, consegue chegar ao nível de Siakam dos dois lados do campo. Tem um playmaking ao nível de Pascal Siakam, por exemplo, se não superior. Defensivamente pode ser tão versátil como Draymond Green. Estamos a falar de basicamente um playmaker da altura de Draymond. É um jogador muito semelhante a Draymond Green e caso haja um desenvolvimento do lançamento e que se há a equipa que o pode fazer são os Raptors, Scottie Barnes para mim, a par com o Evan Mobley, pode ser facilmente o melhor jogador deste draft. E apesar de ter sido uma surpresa aqui na pick 4 Scottie Barnes, toda a gente achava que ia ser Jalen Suggs até por causa da forma como ele complementava e substituía perfeitamente Kyle Lowry com um tipo de jogo até bastante... com algumas semelhanças, uma mentalidade semelhante e seria a mesma posição. Eu acho que o draft aqui de Scottie Barnes é fenomenal mesmo. Eu gostei mesmo muito, fiquei surpreendido, mas fiquei mesmo satisfeito porque gosto muito de Scottie Barnes e se há a equipa que pode desenvolver a falha principal dele, que é o lançamento, são os Raptors. Já o fizeram com o Giannunobi, Pascal Siakam também se tornou um bom lançador e antes disso nem sequer lançador era. Por isso gosto mesmo muito do draft de Scottie Barnes. Com a pick 46 também os Raptors, depois tiveram a pick 46 e a pick 47, com a pick 46 draftaram Dalono Banton, um guard wing de Nebraska e eu gosto bastante desta pick simplesmente porque é um playmaker alto, que não tem lançamento, nem tem muita defesa, é verdade, mas isso são as duas coisas, como disse, que os Raptors são bons a desenvolver, que é tanto o lançamento como a defesa. E o facto de ser canadiano acho que é interessante, por isso acho que foi uma boa escolha. E com a pick 47 draftaram David Johnson. Gosto também bastante desta pick porque estamos a falar de outro guard que tem um bom playmaking, que defende para caraças e de Louisville, e lá está, o problema de David Johnson é mesmo o lançamento mais uma vez, e como disse, há a equipa que pode desenvolver isso e comum às 3 picks são os Raptors. Em relação à escolha de Scottie Barnes eu dou um A, e em relação à escolha geral, o draft dos Raptors, eu gosto mesmo muito e dou um sólido A também, não querendo ser parcial, mas gostei mesmo muito do draft por parte dos Toronto Raptors. Bem, de seguida tivemos, então com a pick 5, tivemos os Orlando Magic e pronto, finalmente os Orlando Magic tiveram se calhar alguma sorte. Os Orlando Magic penso que tiveram mesmo um draft incrível, um dos melhores drafts também, a par com os Houston Rockets. Provavelmente se eu tivesse que fazer um top 3 andava entre, já dando um spoiler, não é? Mas talvez Magic, Hornets, Rockets, Clippers, andava mais ou menos volta dessas equipas. Clippers, Hawks também tiveram um draft muito bom. Clippers, Magic, Hawks, lá está, já disse. Rockets, gostei mesmo muito. Mas pronto, os Orlando Magic com a pick 5 escolheram
o jogador óbvio, Scottie Barnes, não é? Que está disponível na pick 5. É a escolha perfeita. Estamos a falar de alguém hard-nosed, com winning mentality, com lançamento. Pode ser a estrela dos Orlando Magic. O fit, tanto com o Cole Anthony ou o Markelle Fultz, dependendo do desenvolvimento de cada um, dá perfeitamente. E finalmente os Magic têm alguém como Jalen Suggs, que pode ser a estrela que os leva ao próximo nível. E aqui não há muito a pensar também, tal como o Evan Mobley, aqui era a escolha óbvia. E fico feliz pelos Magic, porque acho que tiveram sorte, mas também fizeram uma escolha muito boa. E temos aqui Jalen Suggs na pick 5, um sólido a mais, numa posição que eles precisavam. E gosto mesmo muito, e acho que o fit aqui pode ser mesmo muito interessante. Depois com a pick 8 temos também os Magic a escolherem Franz Wagner, um forward de Michigan. E também gosto mesmo muito desta pick por causa da forma como Franz Wagner encaixa na mentalidade dos Magic na parte defensiva, tal como Jalen Suggs, como Jonathan Isaac, como Markelle Fultz, como Mo Bamba. Isto pode, lá está, dizendo também que o Jalen Suggs pode já desenvolver também, ajudar a desenvolver Mo Bamba. Temos um 5 bastante novo, assim, pensando rápido. Por exemplo, podem fazer um 5 muito novo de Jalen Suggs, Markelle Fultz, Franz Wagner, Jonathan Isaac e Mo Bamba, que seria um 5 enorme, mas defensivamente ia ser quase impossível de marcar. Franz Wagner, como disse, um dos defesas também mais versáteis deste draft, tem algum lançamento exterior e acho que pode complementar mesmo muito bem esta equipa. Gosto bastante também desta pick. Acho que podia ter sido outro, mas também gosto muito e dou um a menos. E em relação ao draft dos Magic, um sólido, muito sólido há aqui ao draft dos Orlando Magic. Gosto muito mesmo deste draft dos Orlando Magic. Bem, depois de seguida tivemos uma das equipas com mais picks, não é, este ano. Na pick 6 tivemos então os OKC. Os OKC que também tiveram pick 18, 32 e 55. Com a pick 6, os OKC foram buscar Josh Giddey, um guard que jogava em Adelaide, na Austrália. E não gosto muito desta pick aqui. Eu acho que com a pick 16, com a pick 6 acho que não... Acho que conseguimos buscá-lo muito mais tarde. Eu acho que, por exemplo, trocar a pick 16 e a pick 18 pela pick 12, por exemplo, que também foi um desastre, na minha opinião, dos Spurs, mas lá chegaremos. Acho que consegui buscar na pick 12 Josh Giddey e conseguiu aqui buscar outro jogador na pick 6. Josh Giddey é um playmaker que tem alguma dificuldade de defender, tem uma dificuldade no lançamento exterior. É um playmaker altíssimo. Eu acho que o objetivo dos OKC se calhar é fazer um 5 de jogadores que saibam rodar a bola e que saibam rodar a bola, todos inteligentes. Não gosto muito mesmo desta pick. Acho que havia jogadores muito melhores disponíveis aqui e se calhar muito mais interessantes. Para mim é um C+, não gostei mesmo muito, mas passe à equipa que até tem dado provas de ter draftado bem e enganar toda a gente já desde o Russell Westbrook, são mesmo os OKC. Depois com a pick 18, os OKC foram buscar Treeman. Também não gosto muito desta pick, não é dos jogadores que gosto mais. É bom lançador, é bom playmaker, é bom ball handler, mas de resto, mesmo assim, ainda não é o jogador que gosto mais. Depois com a pick 32 foi buscar Jeremiah Robinson Earl. Esta pick esse era dos jogadores que eu achava mais interessante por causa da versatilidade que tem de fazer tudo bem um bocadinho. No entanto, acho que se há equipa onde não encaixa se calhar tanto ou não tem tanto sentido é nos OKC, que eu penso que faria mais sentido ir buscar jogadores com maior upside, tendo em conta a situação. E Jeremiah Robinson Earl acho que é daqueles jogadores que é o oposto, que não tem muito upside, mas sabes o que vai oferecer e vai ser alguém bastante consistente. E com a pick 55 foram buscar Aaron Wiggins também. Da mesma forma também não gosto muito desta pick. Acho que Aaron Wiggins no máximo será um 3&D, mas depende. Não sei. Acho que não faz sentido nos OKC esta pick
porque se calhar seria para uma equipa se calhar mais pronta para os playoffs em que ele pudesse realmente aparecer, e acho que nos OKC nem sequer vai ter, mesmo tendo espaço, a qualidade da equipa não vai lhe dar espaço suficiente para estar aberto o suficiente para poder provar o valor que se calhar podia ter numa equipa melhor. Não gostei muito deste draft, acho que os OKC tiveram um dos piores drafts da noite. Posso estar completamente enganado, mas na minha opinião os OKC dou então uma nota de C+, aos Oklahoma City Thunder. Pronto, de seguida então temos a pick 7, uma das equipas também com mais escolhas iniciais. Estamos a falar dos Golden State Warriors. Os Golden State Warriors com a pick 7 foram buscar Jonathan Kuminga. Eu gosto bastante de Kuminga. Eu percebo o que é que está aqui a ser feito. Penso que o que os Warriors estão a fazer, eu pensava que eles iam buscar alguém mais pronto para ajudar-los imediatamente, como Chris Duarte e mesmo Book Knight, ou mesmo Corey Kispert, jogadores que pudessem ajudar imediatamente. No entanto, parece que estão a buscar o potencial, e aqui pick 7 Jonathan Kuminga é obviamente potencial. Estamos a falar de alguém que muito, muito raw, muito cru, que ainda tem muito para crescer. No entanto, se os Warriors tiverem paciência, e se calhar é essa, eles estão a apostar na continuidade, com o potencial de Wiseman, com o potencial de Kuminga, e mesmo com o potencial de Moses Moody na pick 14 que foram buscar, que gosto muito mais desta pick, até porque acho que é um jogador que pode até já ajudar este ano como um Sims 3&D, como disse numa mock draft, mas pode desenvolver algo mais. Isto de Moses Moody, já gosto mais desta pick. Acho que se calhar os Warriors estão a pensar em continuidade e ver se conseguem desenvolver Jonathan Kuminga e Wiseman e Moses Moody como um core já depois para o futuro, depois de Klay Thompson, Draymond Green e Curry. E se isso acontecer, acho que estamos a falar de uma equipa que está a ter a abordagem correta. Isso é verdade, porque a continuidade é muito importante, continuar a ir aos playoffs, continuar a reputação. Olhamos para os Spurs e se for esse o projeto, então de ir buscar jogadores novos que possam ter paciência, que tenham tempo para crescer lá, para depois poderem ser eles o core principal, é uma boa abordagem. Apostar no potencial Jonathan Kuminga, e se calhar em vez de tentar ir buscar um rookie que pudesse ajudar agora, se calhar sentem que na Free Agency podem fazer isso, e nesse caso, dependendo dos moves da Free Agency, pode fazer todo sentido. Por isso estou ansioso para ver. A verdade é que isto também é uma boa trade piece para uma equipa que queira ter jogadores para desenvolver, que tenha jogadores por potencial, e aqui Jonathan Kuminga e Wiseman são então bons jogadores para dar, e Moses Moody, portanto, para ficar ao para dar, faz todo sentido. Para mim, então, os Golden State Warriors tiveram um bom draft. Não foi um draft excelente, mas um sólido a menos. Para mim, um B, então, a pick de Jonathan Kuminga, mas um A na pick de Moses Moody. A pick 8 já falamos. Pick 9, temos então os Sacramento Kings. A pick 9, os Sacramento Kings com a pick 9 e a pick 39. 39, todos sabemos, foi Nemias Queta. Aqui, obviamente, eu dou um sólido a mais. Isto falando já na pick de Nemias. Apesar de notícias há pouco tempo de Tristan Thompson ter ido para os Sacramento Kings, continua a ser uma situação até bastante interessante. Estamos a falar de uma equipa que vai passar com alguns problemas em relação no lugar de Big Man, porque Marvin Bagley não sei até que ponto não será trocado, não sei até que ponto Rickon Holmes ficará. Temos agora o Whiteside, também de certeza que não fica, ou se ficar também não é a competição mais... Tristan Thompson é que é uma competição mais a sério, mas estamos a falar de uma situação até bastante interessante para Nemias. Eu acho que Nemias pode ter aqui potencial mesmo de conseguir alguns minutos, o que é importantíssimo. Para além disso, acho que a ligação com o Sacramento, o facto da Tisha Penicheiro ter jogado lá, é muito interessante, é mesmo muito interessante. A reação em Portugal e a forma como estão a interagir com as redes sociais é bastante engraçada também, então estamos a dar forte basicamente lá. E como disse, não me admirava até daqui a 6, 7 meses termos Nemias a fazer pick and rolls com De'Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Acho mesmo que foi uma boa pick, e Nemias não foi para um franchise muito sólido, não é estável,
mas mesmo assim foi para uma situação que lhe pode dar minutos, o que é bom. Com a pick 9, falando então de pick 9, Davian Mitchell, draftado David Mitchell, um guard de Baylor. Não gostei nada desta pick, bem menos para mim. Acho que Davian Mitchell fazia sentido em muitas mais equipas, exceto nesta. Estamos a falar de uma equipa que está cheia de guards, Buddy Hield, Tyrese Haliburton, De'Aaron Fox e guards bons. De acrescentar Davian Mitchell, que é mais um playmaker, mais um jogador que precisa da bola. Obviamente que se calhar com uma mentalidade mais defensiva, alguém mais adulto e que poderia complementar bem Fox ou Haliburton. Agora partilhar com os dois, não sei até que ponto faz sentido. Para além disso, já é um jogador mais velho e acho que os Kings não estão nessa situação e acho que podiam ter adaptado alguém melhor na altura. Pronto, como disse, não gostei muito. Acho que até mesmo Book Knight, por exemplo, um bocado mais alto, mas sei lá, Sengun, não sei, eu não gostei mesmo muito desta pick. Mas bem, veremos o que é que acontece. Depois tivemos na pick 10 os Memphis Grizzlies, numa troca que. E isto em relação, eu não disse, em relação ao draft dos Kings, dou um sólido B+. Obviamente que se fosse só anemias seria ainda mais. Depois na pick 10 tivemos os Memphis Grizzlies, têm a pick 10 porque trocaram no início da semana Valanciunas 17 e 51 por Steven Adams, Eric Bledsoe 10, 40 e uma pick de segunda ronda 2022. Uma troca boa, eu gosto dos dois lados. Gostava mais antes do draft, porque aqui uma das peças que Memphis ganhava era a pick 10. Steven Adams eu penso que tem valor, acho que as pessoas também estão a desvalorizar Steven Adams. Eric Bledsoe neste momento não tem muito valor. E por parte de Memphis gosto imenso também da troca. Despacharam-se algum peso contratual e foram buscar JV. Por isso, JV que foi dos melhores centers do ano passado e acho que faz todo sentido e o encaixe pode ser bastante bom. Mas isto passando para o draft, com a pick 10 dos Grizzlies foram buscar Zaire Williams. Atenção, eu gosto bastante de Zaire Williams, mas não sinto a necessidade de terem trocado. Eu penso que conseguiam ir buscar Zaire Williams na pick 17. Por isso, não gostei mesmo muito. Zaire Williams teve uma época terrível na universidade. Teve uma época muito boa antes disso, no high school. Mas se calhar estão a inspirar-se nisso. Estão a esperar que ele corresponda às expectativas do high school e não do college. Veremos. Não gosto muito. Para mim foi um C+. Pior ainda foi com a pick 30 para mim, os Grizzlies terem ido buscar Santi Aldama. Eu não conheço muito bem Santi Aldama, mas do que conheço não fiquei muito convencido, ainda mais na pick 30. Acho que conseguiam ir buscar talento muito mais interessante. Estamos a falar de um forward, de um big man de Loyola, Maryland, que tem uma boa capacidade de passe, consegue lançar, mas não vejo sequer grande potencial ou encaixe em Memphis. E depois com a pick 51 foram buscar a BJ Boston. Pronto, se calhar das picks todas foi a que eu gostei mais. Continuo sem achar que foi nada especial, mas pronto, ao menos aqui vamos buscar alguém com mais potencial, que pode desenvolver bem e que tem bom playmaking e pode criar o próprio lançamento e essas coisas se tornar mais consistente. Até podemos ter aqui uma estilo do draft. Como disse, foi dos drafts também mais fracos para mim deste ano e dou um C+, ao draft dos Memphis Grizzlies. No entanto, se a organização que tem acertado constantemente em quase todas as picks tem feito são os Memphis Grizzlies, por isso se calhar eu é que estou completamente enganado e não me admirava que se esse fosse o caso. Bem pelo contrário, até porque é muito difícil esta situação e devo estar e posso estar completamente enganado. Passando então para a pick 11. Pick 11 tivemos os Charlotte Hornets, também tivemos a pick 19, 37 e 56. Isto algumas picks moveram-se, mas nenhuma troca assim muito grande. Na pick 11
Os Charlotte Hornets foram buscar James Bouknight, um guard de Connecticut. Adoro esta pick. Acho que ainda por cima com a possibilidade de perder Rozier ou com não desenvolvimento ou se calhar estão a desistir já de Malik Monk, James Bouknight é incrível. Acho que o encaixe com Lamelo Ball pode ser mesmo muito bom. Acho mesmo muito bom. Acho que os dois partilharem playmaking skills e ter e o Book Knight ter Lamelo a criar situações para ele pode fazer mesmo muito bem. Para além que o Book Knight pode vir do banco e ter sempre um playmaker ao lado. E em último caso pode ser o playmaker ele. Gosto mesmo muito desta pick e o encaixe acho que é mesmo muito bom com a equipa. Um sólido A para esta pick. Depois, um dos jogadores que eu até pusei buscar no pick 11, mas foram buscar ainda na pick 19, Kai Jones. Mais uma vez, muito inteligentes porque foram buscar um jogador que também encaixa perfeitamente, que imagina imensos pick and rolls com Lamelo Ball, porque lobs, vai apanhar lobs e vai defender, pelo menos inicialmente nem que seja só quase um Javel McKee mais baixo, mas com o potencial com a rapidez que tem, com o potencial de lançamento que tem e até algumas playmaking skills pode se tornar um 4 muito versátil, um jogador mesmo muito bom se atingir, ele é muito cru, por isso gosto muito desta pick. Ainda foram buscar, está Kai Jones na pick 19. Depois na pick 37 foram buscar JT Thor de Auburn. Também gostei muito desta pick porque é uma pick no potencial, mais uma vez. Se falhar, falhou. Se não, acertam e têm aqui uma das steals do draft e os Hornets estão nessa possibilidade, podem dar-se esse luxo. E mais uma vez, JT Thor é super, super cru. No entanto, ele com a capacidade defensiva que pode oferecer e de se desenvolver, estamos aqui a falar de um jogador que pode crescer imenso com o Miles Bridges e estamos a falar de uma equipa já super entusiasmante, cheio de high flyers, jogadores super atléticos. Os Hornets vão ser, se alguns jogadores, nem precisam ser todos se desenvolverem daqui a 2 3 anos, estamos a falar de uma equipa que vai ser super divertida de ver na televisão. E depois com a pick 56 foram buscar Scottie Lewis. Scottie Lewis eu vi umas vezes a jogar. Estamos a falar de um jogador muito atlético e bom defensivamente. Não consigo acrescentar muito. Não acho que tenha sido uma pick. Foi mais um wing, pronto, mas não acho que tenha sido uma pick fantástica. Mas também foi a pick 56, também não faz assim tanta diferença. E para mim os Hornets tiveram um dos melhores drafts da noite e um sólido A mesmo. Gostei mesmo muito do draft do Charlotte Hornets e acho que fizeram um dos melhores drafts. Depois com a pick 12, uma das equipas também teve dos piores drafts para mim, o San Antonio Spurs. Mas se há a equipa que me pode calar são os San Antonio Spurs. No entanto, acho que surpreenderam toda a gente quando na pick 12 foram buscar Josh Primo, um guard de Alabama. Para mim isto é um C. Aparentemente foram buscar na pick 12 porque Sam Presti na pick 16 aparentemente tinha dito que ia buscar Josh Primo e San Antonio Spurs, os Spurs queriam. É o jogador mais novo do draft e se calhar foi por aí. Lança muito bem, só que eu acho que é mesmo. Eu acho que está de longe de ser a pick melhor para pick 12. Eles estão aqui a apostar muito no upside. Eu acho que preferia fazer uma troca, ainda por cima os Knicks a darem as piques todas, de 19 a 21, lá está se calhar com medo de não conseguir a pique de Presti draftar na pique 16 ou 18. Mas mesmo assim, não gostei muito, nada desta pique. Mas como disse, se há equipa que me pode, que tem enganado as pessoas e que tem, pronto, e que tem arranjado, tem surpreendido e não falha no draft, são os Spurs, por isso veremos, mas não gosto mesmo nada desta pick. Para mim foi se calhar a pior das piores picks, mas como são os Spurs não consigo também dar nota demasiado baixa. Depois na pick 41 os Spurs foram buscar Joe Wieskamp da Iowa, um B+, e a forma simples de dizer isto é, podemos estar a falar então do novo Duncan Robinson, deste draft, por isso acho que pode ser muito interessante esta pick e na segunda ronda pode ser bastante bom. Eles ainda por cima
ficou-lhes a faltar desde a saída de Bryn Forbes, se calhar é um bocado nessa perspectiva. Para mim os Spurs também tiveram um dos piores drafts da noite e para mim foi um C+, infelizmente, mas se calhar estou completamente enganado e não me admirava se fosse essa a situação. Depois, com a pick 13, tivemos Indiana Pacers que foram minimamente ativos nessa noite porque ainda trocaram Aaron Holiday na pick 20 para ter a pick 22. Bem, com a pick 13 os Pacers foram buscar Chris Duarte. Não acho que seja. Eu acho que os Pacers não estão em situação de ir buscar um jogador que é tão bom agora, mas que o potencial não é o maior. Eu acho que os Pacers deviam ir buscar o potencial, mas percebo, eu acho que é o medo de perder se calhar Doug McDermott e se calhar é muito nessa perspectiva e se calhar trocar TJ Warren, mas acho que se calhar havia jogadores mais interessantes lá nessa posição e não gostei mesmo da escolha de Chris. Não sou o maior fã da escolha de Chris Duarte e a equipe, mais por causa da equipa onde ele vai. Acho que vai contribuir, mas não acho que seja uma equipa que necessite mesmo só de Chris Duarte. Mas pronto, faz sentido, ainda por cima se perderem Doug McDermott, que eu penso que se calhar é mais nesse sentido. Depois com a pick 22 foram buscar a Isaiah Jackson e também vai muito de acordo com a mentalidade em termos de pontuação em relação a pick Chris Duarte. Estamos a falar de um forward que é bastante versátil defensivamente, que é muito atlético, que ressalta. Só que, a não ser que Miles Turner seja trocado, e mesmo assim, estamos a falar de uma equipa que já tem muitos bigs bastante bons. O Goga Bitadze acho que foi bastante bom. Miles Turner, Domantas Sabonis. Ter um rim runner, se calhar é interessante, como a Isaiah Jackson, se calhar para partilhar lugar com o Sabonis. Isto faz sentido sim se Miles Turner for trocado. No entanto, neste momento assim apenas não sou o maior fã. Então para mim é um B para mim. Isto aqui, e se calhar já mencionando esta pick 22. Esta pick 22 era dos Lakers, que depois foi trocada para os Wizards, e os Wizards trocaram por Aaron Holiday. E gosto bastante desta troca por parte dos Wizards. Foram buscar Aaron Holiday e ainda gosto bastante de Aaron Holiday. Mas esta troca veio de uma troca explosiva, não é? Estamos a falar de... Os Wizards trocaram Russell Westbrook, pick de segunda ronda de 2024 e 2028 por Kyle Kuzma, KCP, Harrell e pick 22. Por parte dos Lakers, eu só vou dizer uma coisa: eles têm 3 jogadores que ocupam quase o cap todo. Russell Westbrook, eu acho que já está mais que provado que a solução para LeBron James é partilhar o campo com lançadores. Eu não sei, eu acho que o fit aqui não encaixa nada bem. São 3 jogadores que vão dar tudo por tudo. No entanto, não gosto nada deste fit também. Para além do dinheiro que está envolvido nestes 3 e que não vai permitir quase contratar nenhum jogador. Mesmo que renovem todos, vai ser uma equipa que eu acho que vai estar a faltar um bocado. E por parte dos Wizards até gosto bastante do que eles fizeram, porque eu acho que é uma tentativa de fazer com o que é que acontece se fosse cá só o Bill com mais alguns jogadores role players e abrir um bocado o cap e buscar não um max player, mas que é um jogador bastante interessante para poder ser uma segunda estrela lá de Bill. E acho que é dar completamente as rédeas a Bradley Beal e experimentar nem que seja para o início do ano. E acho que é interessante, até gosto. Cada vez mais penso na trade, até gosto mais para lá dos Wizards. Kuzma até pode ser que seja melhor, Harrell encaixa bem, KCP tem valor. Por isso até gosto bastante da troca para lá dos Wizards e lá está. Acho que não foi um mau movimento e conseguiram trocar o Russell Westbrook por umas peças bastante interessantes e abrir um bocado de cap space. Por isso, como disse, estou interessado para ver o que é feito aqui por parte dos Wizards. E passando então para os Wizards com a pick 15,
Na altura não gostei tanto da pick, mas agora cada vez mais percebo o intuito, porque na altura em que eu vi o draft eu achei que esta pick, que esta troca Russell Westbrook era o primeiro passo para trocar Bradley Beal, por isso achei que uma pick Kansas fossem buscar alguém com maior upside, por exemplo Sengun. Mas depois percebi que não, percebi que o que eles querem é ver o que é que acontece com Bradley Beal e muitos roleplayers e se calhar com o cap space que criaram alguns jogadores interessantes. E se calhar aqui já gosto mais porque a pick 15 os Wizards foram buscar Corey Kispert. Uh, como disse, imaginem um Joe Harris e é para complementar claramente Bradley Beal e o resto da equipa. Eu dei um B- na altura, se calhar agora subia para um B esta pick, porque como disse, já estou a perceber melhor cada vez mais o intuito por parte dos Washington Wizards e se calhar foi uma pick até bastante boa. Veremos o resultado. Não sei até que ponto só Bradley Beal consegue ir longe, mas se calhar com o que eles vão buscar, se calhar até, e com o desenvolvimento da Shimura, por exemplo, se calhar até podemos estar todos enganados. Por isso até estou interessado para ver o que é que vem aí. Depois com a pick 31, os Wizards escolheram a Isaiah Todd, da G-League, também de Ignite. Pode ser interessante. Estamos a falar de um forward atlético que tem algum lançamento, mas que é muito mal defensivamente, daí não gostar se calhar tanto do encaixe porque os Wizards não defendem. Mas vai ser uma equipa que vai se mexer bastante, por isso estou muito interessado mesmo a ver o que é que vai acontecer aos Wizards. Porque lá está, já percebi que vão mexer-se muito e não vai ser com Bradley Beal porque aparentemente Bradley Beal quer mesmo ficar em Washington, a família está toda lá, ele gosta de estar em Washington, por isso parece que vão continuar a lutar para isso. Pronto, os Rockets já mencionei. Com a pick 17, então, uma equipa que ainda não foi falada, estamos a falar dos New Orleans Pelicans. Os Pelicans estiveram envolvidos então naquela troca. Na pick 17 foram buscar Trey Murphy, um guard de Virginia, e gosto bastante desta troca. Trey Murphy é um jogador que pode ajudar imediatamente. Estamos a falar de um 3D alto e é obviamente para complementar Zion e conseguir dar o próximo passo e conseguir ir mais longe e chegar aos playoffs. E é uma pick para ajudar imediatamente e que tem algum potencial para ser ainda mais do que isso. Por isso eu gosto sempre de draftar 3Ds, acho que é sempre uma boa. Pode ser uma boa opção e é uma equipa cujo objetivo é subir, faz todo sentido e é para uma posição que realmente está a faltar. E acho que a escolha de Trey Murphy faz todo sentido aqui para complementar então Zion e os movimentos que vierem aí. Depois com a pick 35, os New Orleans Pelicans vão buscar Herb Jones, que penso que vai mais ou menos de acordo com a mesma mentalidade de alguém que defende. Aqui se calhar um bocado mais playmaker, se calhar muito mais do lado defensivo, sem tanta capacidade de lançamento, mas ele será complicado de partilhar o lugar com Zion Williams em campo, por causa depois de ter dois jogadores sem capacidade de lançamento, mas se calhar vir do banco e jogar quando não está, ou mesmo se desenvolver um lançamento. Estamos a falar do 3D e aqui são duas picks claramente pensadas para pensadas para ajudar imediatamente, para ajudar a chegar aos playoffs e pronto, acho que podem funcionar mesmo muito bem e para mim os Pelicans tiveram um draft bastante sólido e dou-lhes um a menos, sem dúvida. Depois com a pick 20, isto aqui porque já tivemos os Atlanta Hawks e os Atlanta Hawks com a pick 20 foram buscar Jalen Johnson. Eu gosto bastante de Jalen Johnson, acho que foi uma pick bastante boa aqui para os Atlanta Hawks porque a buscar o outro Jalen. Estamos a falar de um guard super versátil, bastante atlético, rebounding, bom playmaker. Uma boa comparação, apesar de não gostar de comparações aqui, é mesmo Aaron Gordon e depende muito do desenvolvimento e se há a equipa que agora pode dar-se esse luxo de draftar jogadores agora e esperar por o desenvolvimento com piques minimamente altos, são os Atlanta Hawks e daí achar que esta pique faz todo sentido e uma pique bastante boa por parte dos Hawks, um sólido A menos. E depois com a pique 48, mais uma pique fantástica por parte
dos Atlanta Hawks, a pick 48, os Atlanta Hawks foram buscar Sharif Cooper. Sharif Cooper também um dos jogadores que mais entusiasmava, não entusiasmava não, mas que caiu bastante no draft. Estamos a falar de alguém que tem um playmaker incrível, que é um ball handler também tremendo, e já com a troca agora que aconteceu aparentemente Chris Dunn, estamos a falar de alguém que de certeza que o que eles querem é que desenvolva o suficiente para ser o playmaker por trás de Trae Young, para ser o playmaker a vir do banco. E a verdade é que ele tem mais do que essa capacidade, daí gostar muito, muito mesmo desta pick. E acho que os Hawks tiveram um draft mesmo muito bom, um sólido A, um dos melhores drafts da noite. E acho que os fãs dos Hawks devem ser completamente satisfeitos deste draft em que as coisas caíram-nos mesmo muito bem. Conseguiram buscar dois jogadores com muita upside e eles não precisam de nenhum jogador que tenha que contribuir imediatamente, mas ainda por cima os jogadores com upside podem depois encaixar perfeitamente com a equipa que têm agora, e daí gostar mesmo muito deste draft por parte dos Hawks. De seguida tivemos outra equipa para mim que teve um dos melhores drafts, estamos a falar dos Clippers. Os Clippers com a pick 21 foram para mim uma dos estilos do draft. Foram buscar Keon Johnson. Gosto muito do Keon Johnson, alguém que epá, eu não quero dizer isto, mas até tem algumas semelhanças com o Kawhi Leonard. Não podemos falar de Kawhi Leonard Light, alguém super atlético, um wing um bocado mais baixo, mas super atlético, que defende bastante bem, e se conseguir desenvolver o lançamento pode ser um 3D incrível, que encaixa os Clippers a longo prazo caso este projeto de Paul George e Leonard continue, ou caso consiga desenvolver este lançamento e a capacidade de o criar. Estamos a falar de um jogador que tem um potencial tremendo e que pode ser um jogador mesmo muito bom, e que lá está, em último caso pode acabar por contribuir dentro de 2 anos, o que faz todo sentido se ficar Leonard, ou até mesmo pode ser uma peça que pode desenvolver a longo prazo e ser bastante bom. Daí gostava mesmo muito desta pick, um sólido a mais aqui para a pick 21 dos Clippers. E depois com a pick 33 tivemos Jason Preston, um guard do Ohio. É sem dúvida, caso não consigam arranjar um point guard, temos aqui alguém que pelo menos é capaz de tenha a sensibilidade pelo jogo e é um playmaker, e acho que é esse o pensamento principal, que é caso não consiga arranjar um playmaker, que foi o que faltou, não é? Beverly não tem, não é? Muito pensado no Rondo, foi para isso que foram buscar. Por isso foram buscar aqui um jogador, Jason Preston, que pode ser pelo menos esse playmaker e que tenha um lançamento exterior minimamente interessante. Não sei se vai refletir na NBA, mas penso que é muito nessa perspectiva de caso não conseguirmos buscar um playmaker, fomos buscar aqui na segunda ronda. E para mim, pronto, tiveram então um draft mesmo muito bom, e os Clippers para mim têm um sólido A. Gostei muito do draft. Depois tivemos uma equipa que movimentou-se imenso, desceu, subiu, trocou a pick 19 e 21 que tinham. Estamos a falar dos New York Knicks. Os Knicks então tiveram a pick 25, 34, 36, 58. Com a pick 25 os Knicks foram buscar Quentin Grimes. Isto foi das picks que eu menos gostei também. Estou a falar de um jogador que eu acho que eles podiam buscar quase com a 58, mas não com a 58, mas com a 36 de certeza. Um guard Houston. Eu percebo, é mais alguém a pensar no 3D, no encaixe que podia fazer, mas acho que consegui buscá-lo muito mais baixo e não gosto mesmo nada desta pick. Mas acho que o encaixe até pode resultar bem. Mas depois, com a pick 34 e 36, os Knicks para mim draftaram dois dos jogadores mais interessantes do draft. Com a pick 34, um jogador para ficar então na Europa com Rokas e Jakubaitis, certeza que ficará mais um ano. Estamos a falar de um playmaker muito à semelhança de Satoransky, alguém muito alto que tem um bom playmaker, uma boa visão de jogo, gosto bastante, e mesmo a longo prazo, porque eles estão à procura de playmakers, como disse mesmo no meu mock draft. E depois com a pick 36 fomos buscar também uma um dos jogadores mais interessantes. Estamos a falar de Miles McBride que é um atleta tremendo que pode ser lá está,
também muito na perspectiva do guard, que é a posição que lhes falta mais, que defende bastante e faz-me lembrar muito, por exemplo, Beverly. Eu não gosto de comparar ao Drew Holiday, e se desenvolver um lançamento, estamos a falar de um jogador que pode contribuir mesmo, e gostei mesmo muito destas duas picks para os Knicks. E depois ainda com a pick 58 os Knicks foram buscar Jericho Sims. Eu conheço minimamente Jericho Sims. Estamos a falar de um center rim runner atlético. Só não gosto simplesmente porque já tem Mitchell Robinson, Nerlens Noel. Acho que ia buscar mais um. A verdade é que é pick 58, mas não sou o maior fã. Mas pronto, de um draft que começou um bocado caótico quando havia de Quentin Grimes, fiquei mesmo com o pé atrás. Depois com as picks de segunda ronda já me convenceram um bocado mais e acho que é um sólido B aqui para os New York Knicks. De seguida, a pick 26, tivemos os Denver Nuggets. Os Denver Nuggets draftaram apenas Bones Highland com a pick 26, era a única pick deles. Isto é muito simples, estamos a falar de um jogador que vem substituir o que ficou em falta nestes playoffs, que é o scoring, que se perdeu com Jamal Murray, e eu acho que é muito nessa perspectiva, e tem a capacidade de se desenvolver, ser um jogador que cria o próprio lançamento e um potencial six-man, ou se calhar mais, mas eu acho que o potencial mais alto é alguém que pode vir do banco e marcar imenso, e acho que faz todo sentido em Denver, até mesmo porque foi o que lhes faltou quando Jamal Murray ficou lesionado. Daí achar que foi uma pick sólida e um B mais para o draft dos Denver Nuggets. Depois tivemos então os Brooklyn Nets, que tiveram um draft também fantástico, tendo em conta os drafts, as picks que tinham. Estamos a falar de pick 27, 44, 49, 59. Foram buscar na pick 27 Cam Thomas, uma scoring machine. Obviamente que se tiver com Kyrie Irving, James Harden e KD, ele não será mais que um shooter. A verdade é que se um deles se lesionar, eles precisam de criação de lançamento, e Cam Thomas pode fazer isso. Isso é a capacidade principal de Cam Thomas. E se há equipa onde ele depois pode desenvolver todas as outras características, porque ele não vai tomar maus lançamentos, porque é uma equipa com expectativas, mas deverá ter minutos para o fazer, é mesmo os Brooklyn Nets. Por isso acho que é uma pick incrível, aqui um sólido A para a pick dos Brooklyn Nets de Cam Thomas. Depois então com a pick 44 vamos buscar Kessler Edwards. Também é uma boa pick aqui na minha opinião. Acho que um forward a pensar no two-way, não é? Alguém que defende e que lança, é um 3&D, mais uma vez, a pensar em alguns jogadores que possam contribuir, porque nunca são demasiados 3&Ds, ainda por cima para uma equipa pronto, uma equipa que tem inspirações de título. E depois com a pick 49 Marcos Zagarovsky, devo dizer que não conheço muito bem, nem a pick seguinte, Raekwon Gray. Eu fui pesquisar mais ou menos sobre ambos, mas não me sinto confortável o suficiente para falar. Raekwon Gray ainda vi mais ou menos que é um jogador super atlético que tem alguma capacidade defensiva, e é para ir buscar então mais alguma depth no forward spot, se calhar a pensar muito na perspectiva de Jeff Green. Mas os Brooklyn Nets também tiveram um draft incrível e um sólido a menos aqui para os Brooklyn Nets, que acho que tiveram mesmo um draft bastante bom. Depois, ainda na primeira ronda, tivemos os 76ers. Os 76ers, então, que com a pick 28 vamos buscar Jaden Springer, um guard de Tennessee. Gosto bastante desta pick. Estamos a falar de alguém que... um guard, mais uma vez, que defende bastante bem. Se calhar falta-lhe um bocado de lançamento exterior. No entanto, alguém que encaixa com a mentalidade de Filadélfia, e acho que na pick 28 terem ido buscar Jaden Springer é bastante valor. Depois com a pick 50 foram buscar Felipe Petrusev,
e Charles Bass, e foram buscar dois big mans. Não gosto pelo facto de terem ido buscar dois big mans, ainda por cima quando tem, não é, Joel Embiid, Tobias Harris, que é um jogador alto. Filipe Petrusev até percebo, porque... ou Petrusev, por causa da capacidade de lançamento exterior que desenvolveu. Por isso, estamos a falar de alguém que até pode contribuir até. Charles Bassey já não gosto tanto. Estamos a falar de alguém que vai mais de encontro ao Rim Runners. Não sei qual é a perspectiva, mas também são picos de segunda ronda mais baixas. Em relação ao draft dos 76ers, dão um a menos, porque a escolha de Jaden Springer gosto bastante. Ainda na primeira ronda temos então os Phoenix Suns, que draftaram Daron Sharp. Para mim devia ter sido minha esqueta, daí o meu B a Daron Sharp, mas na verdade é ir buscar um jogador que possa substituir Ayton quando ele não está em campo e com bons instintos defensivos e que possa ressaltar, e daí a perspectiva. E pronto, não... penso que é uma pick simples, não foi nada transcendente, mas uma pick. Não está, como disse, nada de surpreendente. Em relação depois ainda à segunda ronda das picks e de equipas que ainda não falei, não há muitas equipas ainda não mencionadas. Eu penso que as únicas equipas ainda não mencionadas foram os Chicago Bulls, que a pick 38 foi buscar a Ayo Sumo, um guard de Illinois. Devo dizer que gosto bastante porque foram buscar, para além de um jogador da casa, foram buscar um guard com muito potencial, por isso um sólido A aqui ao draft dos Bulls. Os Utah Jazz, que tiveram a pick 40, foram buscar Jared Butler, e adoro esta pick porque Jared Butler, o único problema com ele se calhar é o problema cardíaco que tem. No entanto, acho que estamos a falar de alguém que pode vir à vontade substituir os minutos de Mike Conley que eles não tiveram. Precisavam de alguém que pudesse, e ele até tem semelhanças com Conley. Não é um playmaker a esse ponto, mas pode criar o lançamento e depois pode contribuir com defesa e lançamento. Por isso acho que encaixa bastante bem nos Utah Jazz, um sólido a mais. Os Blazers foram buscar Greg Brown, um forward, na pick 43. Ok, uma pick ok, penso que é mais pelo upside e pelo potencial defensivo, tendo em conta que não existe lá. Estamos a falar de um forward muito à semelhança se calhar de Jeremy Grant. Pode ser interessante lá, se calhar fazer o que Derrick Jones Jr. esperava que fizessem. A verdade é que ele tem mais potencial. Depois os Boston Celtics, ainda com a pick 45, foram buscar Yohan Begain de Paris. Eu gosto muito também desta pick. Acho que é um jogador que poderia estar mais alto se não jogasse na Europa. Acho que é um point guard super atlético, um guard com uma energia tremenda, e acho que pode desenvolver um jogador mesmo muito interessante. Depois tivemos os Bucks para pick 54 e 60, vou buscar Sandro Mamukelashvili e Georgios Kalaitzakis. Em relação a Sandro, eu acho que é um center, um poste, pronto, que tem um playmaking interessante. Duvido que irá ter minutos, e eu acho que a pick 60 é buscar um jogador grego. Se calhar foi mais na perspectiva de agradar a Giannis Antetokounmpo, mas se calhar se fosse esse o caso, iriam buscar o irmão Alex Antetokounmpo, que acabou por não ser draftado. E em relação aos Bucks é um B mais em relação ao draft. E pronto, depois de uma longa edição consegui passar por todas as equipas. Todas as equipas então têm aqui uma pontuação do draft que fizeram. Houve mais alguns movimentos, incluindo o Shemet, que foi para Phoenix pelo Javon Carter, pick 29. Utah Jazz também, que trocaram o Favors para o KC. Isto aqui é obviamente para abrir cap space, e não tiveram que juntar uma pick de primeira ronda. Toma lá mais uma Sam Presti. Mas como disse, foi um draft muito interessante. Finalmente consegui dar a pontuação a todos os jogadores, a todas as equipas, e a free agency irá começar. E como disse, falando assim rapidamente de winners e losers deste draft,
como disse, winners, sólidos winners, estamos a falar de Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Cavs, gosto dos Raptors, Rockets, mas a nomear um, se calhar, eu ia para os Hornets. Acho que os Hornets são os vencedores deste draft. Lá está, como disse, há muitos mesmo. E os perdedores, os Grizzlies e os Spurs, no entanto, são dois dos franchises que fazem menos asneiras. Por isso, se calhar, sou eu que estou mais que enganado, que é o mais provável, porque eles sabem muito mais do que eu. E bem, terminei mais uma edição bastante longa, mas espero que tenham gostado deste recap ao draft. E pronto, o draft agora é só daqui a um ano e temos um português na NBA. Vamos de Mias, vamos todos com força ajudar no Mias e é isso. Acho que agora é ver o que é que acontece na Summer League e se o Mias consegue impressionar o suficiente, tenho certeza que sim, para ter logo minutos iniciais. Espero que tenham gostado e até à próxima edição. Tchau! I saw her so long